Antes de mais nada, eu queria agradecer o seu convite, o convite da editora Expressão Popular. Né? Eu acho que é muito importante a gente sentar e conversar um pouco a respeito do tema, porque o Marx é um autor que é muito discutido, mas pouco estudado, eu acho. Muita gente intui o Marx ou supõe o Marx. Então, eu acho que isso que você está fazendo, o trabalho que você fez, é uma prova de mergulho num grande autor do ponto de vista das categorias, dos conceitos, da forma como ele pensava o capital. Então, só por isso já está muito bem, muito bom, é uma grande conquista para quem precisa conhecer o Marx e continuar estudando o Marx. Então, o que eu tenho a dizer principalmente isso. Né? Primeiro que o Marx é um autor que ele traz muita satisfação, mas também é um autor muito difícil. Né? E eu, nos últimos anos, né, eu tenho feito esse estudo, né? E é claro que o teu estudo ajuda um pouco a ilustrar o meu, a dar alimento para a minha própria investigação. E eu diria que o universo, né, com que o Marx trabalha é um universo bastante complexo. Né? E à medida que a gente vai estudando o autor, a gente vai descobrindo coisas novas. E em larga medida a gente acha, por ser um autor do século XIX, que ele não está falando, né, de temas com quais ele não está trabalhando. Mas ele trabalha. Por exemplo, a questão da centralidade do trabalho não é atualíssima, mas a melhor forma de ter ideia dessa atualidade é estudando Marx, porque o Marx vê o trabalho não só como realização de produtos, mas como formação da subjetividade, formação do indivíduo. Em alguma medida, o teu trabalho contribui para isso. O Marx é um autor importante para a gente estudar questões abstratas com questões concretas. Né? Desde a formação mais simples, né, no cotidiano, de produção de coisas, até a produção abstrata. É um autor importante para a gente estudar, entender a filosofia, a arte, o direito, a religião. Então, é nesse sentido que ele é um autor atual, é um autor não só do século XIX, é um autor do século XX, do século XXI, não é? Porque ele entendeu o que é a anatomia da sociedade moderna do ponto de vista da categoria valor. Por isso que o teu trabalho é extremamente importante, porque recupera isso, recupera esse aspecto e tende a fazer com que esse aspecto permaneça num estudo profundo do que é o Marx. Então não é um autor para a gente intuir nem supor, é um autor para a gente estudar. Tem que sentar e estudar, não tem jeito. Né? E nesse sentido eu gosto muito do seu trabalho, porque eu diria mais ou menos assim, lendo para não me fugir nada, né? Pois toca, né, num daqueles aspectos que é muito discutido, mas pouco explorado na letra do próprio Marx, ou seja, o conteúdo da categoria valor, e a partir disso a discussão sobre a materialidade e a não materialidade do trabalho humano. E essa última característica é dirigida para aqueles tipos de produção e resultados dela que não são diretamente tangíveis e nem imediatamente quantificáveis, que atuam na esfera dos serviços e também na indústria, constituindo-se especialmente pelas tecnologias de informação, comunicação, pela abstração e pela subjetividade, isso que se chama de trabalho material. Como diz o próprio Vinícius, né, os críticos da teoria de Marx tentaram refutar, por exemplo, as categorias marxianas de valor, trabalho abstrato, mais-valia, etc. Assim, desde a nossa aproximação, eu estou citando você, né, inicial na temática do trabalho material, percebemos a necessidade de examinar a teoria marxiana para buscar questões referentes a tal tema. Ou seja, esse mesmo tema da imbricação entre as categorias de materialidade e imaterialidade do trabalho. Para o autor, né, é
Vinícius, é perfeitamente possível encontrar em Marx construções teóricas sistematizadas que municiam uma apreciação crítica do trabalho material no capitalismo e, por esse motivo, merecem uma apreciação rigorosa. A categoria valor e sua objetividade social. A possibilidade do valor ser gerado em atividades imateriais. O caráter do trabalho sob o domínio do capital. O critério de Marx para a definição das categorias de trabalho produtivo e trabalho improdutivo. O sentido de capital industrial e a noção ampliada de indústria. Aquela velha questão entre capital industrial e capital fabril, que também está no âmbito da análise qualitativa da produção de Marx. O trabalho vendido sob a forma de serviços e a importância das categorias de tempo de circulação e tempo de rotação. Por isso que o teu texto é um texto conceitual. Né? Tudo isso são elementos para a apresentação em Marx de uma teorização sobre o trabalho material. E o que chama muito a atenção no trabalho de Vinícius é o cuidado com o que trata da escola, se é que a gente pode chamar de escola, né? Que envereda pela conceituação de trabalho imaterial, principalmente Antônio Negri e Maurício Lazzarotti. Atua principalmente na crítica de que esses autores entendem, isso é importante, que o trabalho material não se autorreproduz e não reproduz a sociedade na forma de exploração, mas na forma da reprodução da subjetividade. Ou seja, Vinícius critica a crença de que a mais-valia da massa cessou de ser a condição do desenvolvimento da riqueza geral. Ou seja, critica habilmente a certeza de que esses autores têm de que há uma absoluta impossibilidade de produção de mais-valia pelo trabalho imaterial. Essa crítica é fundamental, né? Porque hoje a disputa acontece no plano ideológico, né? A respeito dos fundamentos da teoria do valor do Marx. Segundo os autores em questão, a contribuição marxista encontra-se defasada por considerar apenas o trabalho fabril, o trabalho material. Os conceitos de mais-valia, trabalho produtivo, etc., não seriam mais a chave explicativa da produção atual. Como se Marx tivesse atribuído a tais conceitos a necessidade de criação de uma utilidade físico-material. Mais que isso, Lazzarotti e Negri afirmam que o trabalho material é constituído por uma capacidade de trabalho social e autônomo. A cooperação do trabalho material teria autonomia mediante a produção capitalista. Essa é uma visão altamente problemática, inclusive do ponto de vista ideológico, volto a dizer. E mais, né, também no dizer de Lazzarotti, o caráter social do trabalho não mais aparece como capitalista, mas como resultado e pressuposto do próprio trabalho. Quer dizer, a neutralização absoluta, né, dos meios de produção e da divisão técnica do trabalho. Ele diz também, a criação da riqueza nesses moldes sociais não depende do tempo de trabalho e da quantidade de trabalho empregado para produzir, mas sim de sua produtividade geral enquanto corpo social. E o pior, dizem isso, né, especialmente Negri e Lazzarotti, a partir de uma suposta previsão do próprio Marx, qual seja a de que o tempo de trabalho socialmente necessário deixaria de ser a medida social do produto do trabalho humano. O Marx diz isso, mas diz isso a partir da supressão do capital, né, e não sob a égide do próprio capital. Então, é altamente problemático esse tipo de interpretação do Marx. Né? Então, o grande mérito do Vinícius está em refutar de maneira categórica esse conjunto de afirmações e refutar a partir da recuperação teórica da percepção do valor, da categoria valor, como um fator qualitativo, pois essa categoria corresponde, na forma do capital, a um processo social total. Ao invés de falar do valor somente como fator quantitativo, que é restrito ou seria restrito ao tempo de trabalho utilizado para a produção direta da mercadoria. A forma como você encara a questão é mais aberta e tem mais a ver com o conteúdo da teoria do Marx. Seu argumento do Vinícius é que André Gortz, Antônio Negri e Maurício Lazzarotti atribuem a Marx uma teoria do valor que, na verdade, é desenvolvida não por ele,
mas especialmente por Adam Smith e Davi Ricardo, que Vinícius opta por chamar de quantitativistas. Para Vinícius é perfeitamente possível encontrar em Marx uma teoria do valor que não é pautada por critérios quantitativistas, isto é, onde a quantificação do valor não seja a condição de verificação da existência do mesmo. Em outras palavras, só é possível utilizar a teoria social marxiana para o estudo do trabalho material no capitalismo, porque Marx rompeu com a tendência conceitual da teoria econômica clássica em relação ao quantitativismo da teoria do valor. Para a teoria quantitativista, ou o valor é tratado como unidade de medida, e neste caso a quantificação matemática do valor das mercadorias por unidade produzida demarca o critério da existência do valor, ou o valor aparece ligado exclusivamente à produção de mercadorias materiais ou físicas, e os serviços são excluídos conceitualmente da produção de valor. A teoria do trabalho material enxerga esses elementos na teoria de Marx e defende o argumento segundo o qual as teorias do valor, e aqui está incluída a teoria de Marx, foram superadas quando a produção imaterial ganhou força. Ao contrário, porém, o que a teoria de Marx preconiza é que a lei do valor das mercadorias determina quanto do tempo global de trabalho disponível a sociedade pode despender para produzir cada espécie de mercadoria. O que interessa é o tempo social, o tempo de trabalho socialmente necessário, não é? Do ponto de vista global, e não aquilo referente à produção ensimesmada de cada mercadoria. E segundo Vinícius, é exatamente este o ponto em que dificuldades para a quantificação do valor começam a ser levantadas. A mercadoria pode ter um valor individual e um valor social. Se desde o capítulo 1 Marx conceitou o valor a partir do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção da mercadoria, decorre que o verdadeiro valor de uma mercadoria, porém, não é o valor individual, e sim o social. Não se mede o tempo de trabalho que custa realmente ao produtor em cada caso, mas pelo tempo de trabalho socialmente exigido para a sua produção. Sob esse pressuposto, uma mercadoria pode ter o seu valor alterado após a sua produção. Em outras palavras, se uma mercadoria passa a ser produzida, por exemplo, na metade do tempo em que era elaborada antes, cairá também pela metade o valor da mercadoria já produzida. É, portanto, o quanto de trabalho exigido para a sua produção e não a sua forma objetivada que determina a sua grandeza de valor. Essas são palavras do próprio Marx. Em Marx, o valor de uma mercadoria não é determinado pelo trabalho objetivado, materializado nela, mas pela quantidade de trabalho vivo socialmente necessário para produzir. Se fosse possível identificar e quantificar em uma mercadoria individual aquilo que Marx chama de valor, tal quantificação não corresponderia ao valor objetivado nessa mercadoria, mas seria uma expressão da quantidade de trabalho social que é necessário para a produção da mesma em condições normais. Outra descoberta importante de Marx: o trabalhador, na sua atividade produtiva, produz valor e ao mesmo tempo transfere valor. O trabalho vivo promove ao mesmo tempo a criação de valor e a conservação do valor dos meios de produção. Já no capítulo 3º do Capital, a distinção entre valor e preço é insistentemente afirmada por Marx ao dizer que o valor é uma representação necessária ao processo de circulação, portanto, ao processo de reprodução. O próprio Marx deixa muito claro que para ele o valor não é mensurável e o preço é um momento, um resultado de aparecimento do valor na forma de dinheiro. Então Marx sempre fez uma distinção entre valor e preço, ainda que para muita gente isso seja uma coisa não muito óbvia, né? E também não é óbvio porque o Capital não é um livro óbvio, né? Por último, é preciso que se diga que sobre a teoria de Marx, aí nas palavras de Rubin, né, o Isaac Rubin, Vinícius usa muito, o valor não caracteriza coisas, mas relações humanas sobre as quais as coisas são produzidas. Não é uma propriedade das coisas, mas uma forma social adquirida pelas coisas,
devido ao fato de as pessoas manterem determinadas relações de produção umas com as outras através das coisas. E é essa percepção que atravessa todo o trabalho do Vinícius Santos. A de que o capital é uma relação social de produção, uma concepção que não podemos jamais perder de vista se quisermos compreender aquilo que o valor e, portanto, o capital significa. Muito obrigado. Obrigado.